Os irmãos, ontem de manhã nós tratamos sobre santificação, definimos o que é santificação, santidade, as diferenças. À noite nós falamos sobre a união com Cristo, que é o início de tudo, né? Quando Deus regenera o nosso coração, é aí que nós temos vida para começar o processo de santificação. E agora pela manhã a gente vai falar sobre mortificação do pecado, tá? Ou mortificação do nosso corpo, que é um tema bem técnico. Mortificação do nosso corpo para servirmos a Deus. Quando eu era jovem, solteiro, minha mãe tinha um pé de limão no fundo do quintal, um limoeiro. E ele era grande, muitas folhas, muito verde, e dava uns limões grandes, sabe? E era uma beleza. Mas, do nada, ele começou a murchar. As folhas começaram a murchar, começou a parar de dar limão, começou a morrer. Daí minha mãe chamou alguém lá entendido do assunto, e o homem lá, ele detectou que havia cigarrinhas, que é um tipo de peste, né, que dá em plantas, que empestam uma planta e sugam as energias da planta, um parasita. Então o que esse homem fez? Podou vários galhos, tirou as cigarrinhas todas e o limoeiro voltou a crescer, verde, exuberante, dando frutos. Essa verdade se aplica na vida espiritual. Alguns crentes, embora convertidos, eles vão acumulando algumas pestes, algumas ervas daninhas na sua vida que vão retirando as suas forças. Pecados não tratados, pecados não confessados. E eles vão tirando a força da pessoa, vão tirando até a sua comunhão com Deus, porque a Bíblia é clara, Deus falando, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, essas coisas vão minando a comunhão e vão produzindo uma vida muito fraca, uma vida de pecado. A prática do pecado adoece a alma, desde pecados relacionados com preguiça, negligência, irresponsabilidade, pecados de mente, pecados de língua, e até pecados mais graves, como adultérios, pornografia, vícios. Todos os pecados vão minando as nossas forças, assim como pestes, né, cigarrinhas ou parasitas vão puxando a nossa vida. Por isso que esse texto bíblico nos convida a falarmos sobre mortificação do pecado. De fato, se nós não tirarmos esses parasitas da nossa vida, não podarmos o que tem que ser podado, não cortarmos o que tem que ser cortado, nós não vamos crescer. A gente vai ficar marcando passo, a gente vai ficar estacionado, andando em círculos e não vai avançar, não vai progredir na fé espiritual. O texto então fala sobre mortificação do pecado. Em primeiro lugar, nós vamos ver que é algo requerido dos crentes. Não tem como você ser crente se você não pratica a chamada mortificação do pecado. Isso é, identificar pecados na tua vida e matá-los, destruí-los. É isso que se espera de crentes. O verso 12 nos diz: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Paulo está nos mostrando aqui que nós não devemos mais nada à carne. Nós vimos isso no estudo passado. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não temos que nos submeter mais ao pecado. Porque agora, com Cristo em nós, na união com Cristo, nós temos coisa para vencer o pecado. Aliás, irmãos, a Bíblia fala: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus mandará o livramento. O que isso significa? Que você nunca vai ser tentado além das suas próprias forças. Deus não deixa que venha uma tentação sobre você que você diga: não consigo resistir. Não, Deus regula isso, sabia? Deus regula. Todas as tentações
tentações que te acometem são como que provações. Deus está olhando, Deus sabe que você pode resistir. Basta você se concentrar, basta você usar as armas espirituais, você consegue resistir. Deus não deixa que nós sejamos tentados além das nossas forças. Não é à toa que a palavra tentação, em grego, é a mesma palavra para provação. No grego é peirasmos. Peirasmos significa as duas coisas: tentação e provação. Pastor, como é que o pessoal traduz? Depende do contexto. Às vezes peirasmos é traduzido como tentação, às vezes é traduzido como provação. Mas, seja qual for, toda tentação é uma provação. Você está sendo provado. Você está sendo provado. Deus deixa que nós sejamos tentados para medir a força da nossa fé, para medir se a gente vai passar de ano, se a gente já consegue resistir àquela tentação e avançar na vida cristã, entendeu? As tentações, então, olhando por um lado positivo, são provas que nós podemos dar de que nós estamos crescendo. Tá? Olha, isso aqui não me tenta mais. No passado eu teria caído. Hoje, eu estou liberto desse negócio. Não me sinto mais tentado por isso. Opa, você avançou, você passou de ano, você cresceu, você passou pela aprovação e foi aprovado. Então as tentações, elas não são meios que Deus usa para nos derrubar, porque Ele regula de um tamanho que você possa passar, você possa resistir. E se você resistir, você é aprovado. Você está caminhando na vida cristã. Então, nós não devemos mais nada para a carne, não somos escravos mais da carne, é o que o texto está falando. Por isso, nós não devemos mais viver satisfazendo os desejos da carne. É possível vencer. Nós já vimos que nesta vida a gente não atinge a santificação máxima, mas podemos avançar bastante. É o que Paulo está escrevendo aos Colossenses quando ele diz assim, Colossenses 3, 5 e 6: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, 2 pontos: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então veja, o que é condenado nas Escrituras? Prostituição. E prostituição tem a ver aqui com prostituição literal, venda do corpo. Tá? Impureza, aí aqui, prostituição pega só um pessoal, tá? Impureza pega todo mundo. É um pecado que tem a ver com a mente, você ficar pensando coisas impuras, coisas maliciosas. Paixão lasciva, o que é lascívia? É um desejo ardente de pecado sexual. Geralmente não. Isso aqui é sexual. A lascívia é um desejo desordenado por pecado sexual. Desejo maligno, pensamentos que não agradam a Deus, e a avareza. A avareza é amor ao dinheiro, porque Deus não fala idolatria. Todo amor ao dinheiro é pecado, é idolatria. Então, é sobre essas coisas que vem a ira de Deus. Por que você tem que matar os pecados na tua vida? Porque Deus se ira contra essas coisas. Deus ele vai te disciplinar. Se você é filho, você está precisando de disciplina. Deus vai te disciplinar, Deus vai pesar a mão. Lembra dos freios e cabrestos? Deus vai dirigir a tua vida assim, se você não seguir a palavra. Mas, pastor, como é que eu mato, então, os meus pecados? A dúvida de nós temos pecados, como é que a gente mata os pecados? E agora, gente, eu vou entrar no ponto aqui. A Bíblia fala que leais são as feridas feitas pelo que ama. E quando Deus toca nas nossas feridas, a gente tem que entender que Ele nos ama. Tá? Como é que eu mato os meus pecados, pastor? A gente pode ir por 2 caminhos. Primeiro, os pecados de omissão e depois os pecados de comissão. Comissão é um termo meio estranho para nós, mas é o contrário de omissão, tá? Pecado de omissão é aquilo que eu deveria fazer e não faço. O pecado de comissão é aquilo que eu não deveria fazer e eu faço. Essa é a diferença, tá? São termos antônimos. Omissão e comissão. Então, quais são os pecados de omissão na tua vida? Você tem que começar a identificar isso. Quais são os pecados de omissão na tua vida?
pense na vida pessoal. O que você está submetindo na tua vida pessoal? Eu proponho aqui uma abordagem. Primeiro, uma vida pessoal, objetivos pessoais. Depois, omissão na família, solteiros e casados. Depois, omissão no trabalho. Depois, omissão na igreja. Tá? Vamos começar na vida pessoal. Pecados da vida pessoal. Quais são as coisas que você já deveria ter feito e você não fez? Por preguiça, por negligência ou por irresponsabilidade? Sabe aquele curso que você já deveria ter feito? Aquele livro que você já deveria ter lido? Mas, pastor, não pode ser pecado eu querer ter lido um livro e eu não ter lido esse livro. Deus não tem nada a ver com isso. Não está na Bíblia, leia o livro tal. Sabe quando é que isso vira pecado? Quando você não o faz por negligência, por jogar o teu tempo fora, porque a Bíblia diz que nós devemos remir o nosso tempo. Então, todas as vezes que você desperdiça o teu tempo com outras coisas banais, como rede social, por exemplo, você gasta horas numa rede social e o livro que você gostaria de ler está parado lá, você está desperdiçando o teu tempo. Você não está remindo o tempo. Remir o nosso tempo é uma ordem de Deus. O que é remir o tempo? É não jogar tempo fora. Você remir é salvar. É você salvar cada minuto da tua vida, porque os minutos são preciosos. Quando você desperdiça o tempo na tua vida e deixa projetos pessoais de lado, você está sendo displicente, você está jogando o tempo do Senhor fora, você está pecando por omissão. Tá? Então, Deus tem tudo a ver com isso. As nossas irresponsabilidades, as nossas displicências, o nosso tempo jogado fora, a gente está pecando, gente. Está pecando. E você sabe que a tua vida está sendo prejudicada, porque você não consegue fazer algumas coisas, porque você só está postergando, só está adiando, jogando tempo fora com outras coisas. Isso é pecado. Você está sendo omisso na tua vida. As nossas omissões familiares. Tá? Então, marido, atente bem qual é a reclamação da tua esposa. Desde você não está levando o lixo lá na calçada, você não está me ajudando nesta tarefa de casa. Maridos, atentem. Porque se a tua esposa está reclamando desses aspectos, muito provavelmente você está sendo um marido omisso. Você não está ajudando coisas que Deus quer que você faça sendo um marido. Esposas, a mesma coisa. Atentem para o que o seu marido está falando. Erros que o teu marido está apontando e você não está se preocupando. Você está levando a vida com os mesmos erros. São pecados de omissão. Se tem alguém nos dizendo isso, você está errado, você não está fazendo isso, e você insiste nesse erro, isso é pecado de omissão. Tá? Solteiros, atentem para que os teus pais estão falando. Às vezes, teu pai e tua mãe estão falando: olha, você deixou de fazer isso, você tinha que fazer isso, você não fez. Atente, porque essas coisas que você não faz, que você deveria fazer, são pecados contra o nosso Deus. Então, dê uma caçada aí nos pecados de omissão da tua vida. Vida pessoal, família, trabalho. O jeitinho brasileiro é trabalhar apenas quando o chefe está olhando. Esse é o jeitinho brasileiro. O chefe saiu, aí entra todo mundo de férias. Abre o olhinho, né? Na tela, de ver. Isso é roubo. Isso é roubo, meu irmão. Se a tua empresa te paga para trabalhar 8 horas por dia com um salário combinado, se você está matando horas fazendo outras coisas, você está roubando a empresa. É simples assim. De novo, se você é pago para trabalhar, 1 hora custa tanto, você é pago para trabalhar aquela hora e você não está trabalhando, você está roubando a empresa. Então, por isso que o crente, o homem e a mulher do Senhor, eles têm que ser os melhores funcionários. Chegar mais cedo, se preciso sair mais tarde, cumprir aquilo que está acordado. Ontem nós estávamos falando sobre isso, com o governador e um grupo de irmãos lá, falando sobre isso. A nova geração não quer cumprir suas obrigações. Para a antiga geração, isso era muito claro, né, Janor?
Se eu recebo para chegar às 7 horas da manhã na firma e trabalhar até às 5, eu vou chegar às 7 e vou trabalhar até às 5. Simples. Mas o pecado leva as pessoas a matar trabalho, a não trabalhar, a enrolar, a não cumprir aquilo que está acordado. Isso é pecado. Quando você faz isso, você não está pecando contra o chefe da tua empresa, você está pecando contra Deus, e você está dando um mau testemunho, o que é pior. Eu já falei 500 vezes desse exemplo, né? Eu trabalhava num banco, e o horário de entrada era 9 horas da manhã. E lá no meu setor, era um banco, mas era um setor de prédio, né? Não era agência. E até havia uns 30 funcionários. Tá? E desses 30 funcionários, havia 3 crentes, eu e 2 mulheres. E uma dessas mulheres era daquelas bastante inoportunas, que ficava falando de Deus o dia inteiro. Tá? O pessoal a evitava, inclusive. Todo mundo sabia que ela era crente, mas porque ela era bem inconveniente. Mas, horário de entrada, 9 horas da manhã, todos os dias ela chegava às 9h50. Todos os dias, 9h50, 9h50, 9h50. E aí, quando ela chegava, os meus colegas se embrulhavam. E eu já sabia que eles estavam pensando: olha lá, crente, olha lá, quem se disse é muito crente. 50 minutos de atraso todos os dias. E aí, quando dava 6 horas, eu ficava esperando o relógio, né? 6, sumia. 6:01 já não estava lá. Crente não pode ser assim. A gente tem que ser exemplo. Nós não somos vistos pela nossa, digamos, pessoa física. Nós somos vistos como os crentes, os embaixadores de Cristo. As pessoas olham para nós como crentes, então a gente tem que ter uma vida exemplar. Nós deveríamos, todos nós, sermos os melhores funcionários, os melhores prestadores de serviço, os melhores empresários, microempresários. Onde nós estivermos, nós refletimos a luz de Cristo, nós temos que ser os melhores. Não para engrandecimento próprio nosso, mas para que as pessoas olhem e falam: olha lá, o cliente é bom funcionário, é bom funcionário. Eu falei isso recentemente lá na classe de catequismo na igreja. Houve um quadro do Fantástico, há muitos anos atrás, em que donos de empresa se vestiam como funcionários e se misturavam entre os funcionários. E aí passavam lá um tempo. E teve um desses, está disponível no YouTube, inclusive. Teve um desses chefes, donos da empresa, que ele se vestiu como funcionário e foi apresentado no setor como se fosse um novo funcionário. E aí, o rapaz que estava no setor deveria passar um serviço para ele. Esse rapaz era crente. E quando o chefe chegou disfarçado, o rapaz não sabia, ele começou a passar o serviço e ele falou assim: olha, aqui é o seguinte, a gente faz tudo aqui dentro como se estivesse trabalhando para Deus. A gente faz o melhor. A gente faz como se estivesse trabalhando para Deus. Você entendeu? Não entendi. E aí é muito legal, quando no final do programa, esses funcionários são chamados no escritório do dono, e aí ele está lá de terno e gravata, tá, vestido como dono, para se revelar. E é muito marcante você ver esse dono falando o seguinte: olha, uma coisa que você me fez que eu não esqueço, é que você falou que eu deveria trabalhar como quem trabalha para Deus. Aí ele começou a chorar, se emocionou. E eu falei: olha aí, o testemunho de um crente que leva a Bíblia a termo. Porque a Bíblia fala exatamente isso. Servindo ao Senhor, não como quem serve a homens, mas como quem serve a Cristo. Imagine a revolução que nós produziríamos neste Brasil se os 30 milhões de evangélicos vivessem assim. Eu estou aqui trabalhando para fazer o melhor para Deus. Imagine a revolução. Seria revolucionário. A gente colocaria esse país de perna para o alto. Por que o nosso Brasil tem um alto número de evangélicos e a cada ano continua piorando do ponto de vista da corrupção, da pobreza? Os índices são todos errados e ruins, porque os crentes não estão vivendo como crentes. É só isso. Se nós passássemos a viver como crentes, nós teríamos uma
revolução nesse país, como aconteceu em outros países. Coreia do Sul, por exemplo. Né? A Coreia do Sul hoje é uma potência, vai ver tanto de crente lá que vive como crente. Estados Unidos, no começo, foi formado por crentes piedosos. Veja o que se tornou os Estados Unidos. Por que o Brasil não decola? Porque os crentes não veem como crentes. Sabe? O mundo evangélico é uma bagunça. Então, nós temos que, a começar de nós, ser os melhores funcionários, os funcionários mais queridos, o funcionário que, quando você vai pedir a conta, imploram para você ficar. Há uma igreja, um dia desses, nunca viu dizer o nome, o Mauro da Maria, ele é um açougueiro. No dia que ele falou que ia sair do açougue, o chefe chorou para que ele não saísse, porque ele era excelente funcionário, excelente funcionário. Chega antes, sai depois, faz o serviço com perfeição. É disso que nós estamos falando. Então, analise aí se no teu trabalho você tem sido o melhor funcionário. Você tem trabalhado para Cristo e não para homens. Analise como é que você tem se colocado no teu trabalho. E deixe, abandone as omissões, seja o servo fiel. O que mais? E na igreja? Na igreja. Vamos falar de omissões na igreja. Como é que a gente se omite na igreja? Não participando dos trabalhos, não se comprometendo com as coisas do Senhor. Tudo isso é omissão. Sabe qual é o ideal para você na igreja? Frequentar todos os trabalhos, participar de tudo. Se tiver uma atribuição, você não correr da atribuição. Então veja, na igreja nós temos culto de manhã, escola dominical, culto à noite. Participe de tudo. Participe de tudo. Se você não está participando de tudo, você está falhando, você está sendo isso. Nós temos reunião de oração nas quintas-feiras. Eu acho que talvez um quinto da igreja participe da reunião de oração. Se você tem um compromisso nesse horário, está justificado. Mas se você não tem, por que você não participa da reunião de oração? Percebe? Os trabalhos aos sábados. Muita gente não participa dos trabalhos aos sábados. Note, tudo isso é omissão. Tudo isso é omissão. Você tem que considerar as coisas de Deus na tua vida. Eu assisti ontem a gente estava aqui, ontem foi sábado, né? Acho que era quinta-feira. Eu assisti um vídeo daquele irmão nosso, o Charlie Kirk, que foi assassinado. Lembra? Crente o rapaz. Foi assassinado. Mas eu assisti um vídeo dele, ele está numa espécie de conferência, e aí um rapaz vai para o microfone e fala assim, Charlie Kirk, eu e a minha namorada estamos querendo nos comprometer mais com as coisas do Senhor. Qual é o teu conselho? E ele fala assim, você tem honrado o Shabat e o dia de descanso, traduzido, o dia de descanso? Aí o jovem, ele fala, pois é, comece honrando o dia de descanso. O que é isso? É saber que o domingo, o nosso dia de descanso, o dia da ressurreição, ele não é nosso, ele é de Deus. Então eu vou gastar o domingo inteiro na casa de Deus. E aí, é muito interessante, o Charlie Kirk, você acha que é um jovem evangélico mais moderno, que nunca vai falar sobre guarda do dia do Senhor, ele dá uma aula sobre a guarda do dia do Senhor, que é essencial. E ele diz mais, ele fala, lá em casa, a gente não liga o celular no domingo, os celulares são desligados no domingo. Eu falei, uau! Veja, para você dedicar um dia entre 7 para as coisas de Deus, você desligar, você descansar, você participar dos trabalhos da igreja, é você considerar que não é opcional, é uma coisa que Deus fala e você participa. Né? Um pastor no passado disse o seguinte, a decisão em ir no domingo na igreja não é tomada no sábado à noite.
É tomado no dia da conversão. É ali que você fala, eu vou, pelo resto da minha vida. É ali. Não é todo sábado, será que não é Deus? Será que vai estar chovendo? Será que vai estar no sol? Será que vai estar meia estação não vou. Sabe? A gente fica arrumando desculpas para alimentar a nossa negligência diante do Senhor. Se você é crente, você já tomou essa decisão, domingo é do Senhor, eu estou lá de manhã, estou lá à noite, se precisar eu estou lá à tarde também, entendeu? Não se omita. Não tenho dúvida de que a vida de alguns crentes ela está estacionada, está parada e às vezes regredindo, porque os crentes estão com omissões para com o reino de Deus. Estão menosprezando os trabalhos do Senhor, menosprezando tudo relacionado ao Senhor. Pecados de omissão, você tem lido a tua Bíblia todos os dias. Você tem tempo para a rede social. Não é? O John Piper diz que no juízo final, John Piper, pastor batista, ele diz que no juízo final não haverá desculpas para crentes dizerem eu não tive tempo de ler a Bíblia e orar, considerando as horas gastas nas redes sociais. Não haverá desculpas. Não haverá desculpas. Então, esse é um aspecto também da nossa missão que a gente tem que corrigir. Começa o dia lendo a Bíblia, orando. Começa o dia se alimentando daquilo que é mais importante. Mais importante do que o café da manhã é a tua refeição espiritual. Entendeu? É mais importante. Começa o dia com isso. E você vai se fortalecer, inclusive para vencer as tentações. Como é que você vai vencer a tentação de barriga vazia? Não vai. Como é que você vai vencer a tentação se você não se alimentou com as coisas espirituais? Com o espírito forte você vence a tentação. Com o espírito faminto, fraco, você não vence nada. Então estamos falando de omissão. Detecte, apure, avalie as omissões da tua vida e corrija de uma vez por todas. Avance na vida espiritual. Em segundo lugar, os pecados que a gente comete mesmo, né? Pecados de omissão. O que é que você faz que você não deveria fazer na tua vida pessoal, na tua casa, no teu trabalho, no teu casamento? Talvez a tua esposa já tenha dado a dica. Olha, você faz isso, está errado. Talvez o teu marido já tenha dado a dica, os teus pais já tenham dado a dica. Deus está falando por várias fontes, não é? Que você não deve fazer. Então fique atento. Palavra, os sermões. Deus está falando de todo lado. Tem uma chargezinha muito engraçada, antiga, que o indivíduo ele está numa casa alagada, né? A água subiu e ele está no teto de uma casa, é um desenho. E aí ele está orando para Deus mandar um socorro, para Deus salvá-lo, E já passou helicóptero, já passou barco, já passou um monte de coisa. E ele está esperando que Deus vá lá salvá-lo. Então é mais ou menos isso. Deus não vai mandar um anjo no teu quarto com uma lista, vai abrir lá um pergaminho dizendo assim, eis os teus pecados. Deus está falando, Deus já está falando. Pelo teu pai, pela tua mãe, pela tua esposa, pelo teu marido, pelos sermões, Deus está falando. Dificilmente você tem um pecado aí que você não sabe que é pecado. Deus já falou. É preciso eliminar esses pecados. Então mate esses pecados ou eles te matarão. O John Owen, que é pastor do passado, disse assim: mortifique o pecado, faça disso sua luta diária, sempre, enquanto viver. Não termine nenhum dia sem pecar. Continue matando o pecado, ou ele o matará. E é uma luta diária, né? Diária. Tem uma frase engraçada do Lutero, que o Lutero disse assim: eu achei que eu tinha afogado o velho homem no batismo, mas ele sabia nadar. Quer dizer, você não vence o velho homem no batismo, você vai ter que matá-lo um pouquinho todos os dias, tá? Todos os dias. Pelos meios de Deus. Paulo disse: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, incorruptível. Assim como também eu,
assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo ovos no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo entregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Esse texto é muito forte, né? Paulo dizendo que ele chega a esmurrar o seu corpo para não cair em pecado e não dar um mau testemunho e ser qualificado. Algumas lutas contra a tentação chegam a este nível. Veja, a tentação é tão grande, ela não é impossível de ser vencida, como nós já vimos. Às vezes a tentação é tão grande que você vai ter que sofrer para resistir. E você vai sofrer. Paulo usa a linguagem: eu esmurro meu corpo para que eu não caia. E algumas vezes a gente vai ter que sofrer para dizer: não, eu não vou fazer, eu vou ficar fiel a Deus. O meu corpo quer isso, mas eu não vou fazer. Eu sou fiel ao meu Deus. Eu esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão. Paulo está falando de sofrimento mesmo. E alguém pode dizer: pastor, mas eu já desisti. É muito difícil abandonar o pecado. É muito difícil. Não é fácil, mas ele é possível. A Bíblia nos dá garantias de que nós podemos vencer o pecado, meus amigos. Um caminho é cortar o pecado pela raiz, entendeu? Veja, nenhum drogado, vou dar exemplo aqui de várias áreas, tá? Nenhum drogado, nenhum viciado em drogas pesadas, dificilmente começou com drogas pesadas, começa com drogas mais fracas. Ninguém vai para a pornografia, direto na pornografia, geralmente começa com fotos sensuais. O pecado, o diabo, ele faz com que o pecado ele comece aos poucos e cresça. Davi não tropeçou na Batseba até não ter com ela. Primeiro ele olhou, primeiro ele pensou, ele fantasiou, há um processo. O Salmo primeiro fala desse processo. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, não se detém na roda dos escarnecedores e nem se assenta. Não é isso? Veja que não é uma progressão, é uma progressão do pecado, mas é uma regressão em termos de movimento. Primeiro ele não anda, depois ele não para, e depois ele não se assenta. Há uma progressão. Então, pode observar, qualquer pecado que a gente cometa, geralmente começa assim nos níveis menores, e aí vai crescendo, porque o pecado é um poço sem fundo, é o diabo te puxando para baixo. Começa nos pecados menores e vai aprofundando. Qual é a solução? Cortar os pecados menores. Cortar os pecados menores. Do ponto de vista sexual, você cuida dos teus olhos. Há muitos anos atrás, o nosso seminário fez viagens missionárias para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, durante muito tempo, foi o estado menos evangelizado do Brasil. Tá? O Rio Grande do Sul tem mais terreiros de Umbanda do que na Bahia. Tá? E aí, a IPB fez um plano de criar viagens missionárias e começou com o seminário a conhecer, e aí nós juntávamos um grupo de seminaristas, de alunos, e íamos lá para o Rio Grande do Sul. Seminaristas jovens, e a primeira viagem que a gente chegou lá, no Rio Grande do Sul, veja, um grupo de 7 homens. E quando a gente chegou no Rio Grande do Sul, a gente viu que as tentações seriam muitas, mulheres muito bonitas. Tá? E um grupo de homens, seminaristas, e um pastor, 15 dias juntos. E nós somos homens, né? E aí eu juntei o grupo e falei: vamos fazer um pacto com os nossos olhos aqui, e nós não olharmos para as mulheres. Um pacto, a gente vai cortar pela raiz. A gente tem um pacto com os nossos olhos, de não cobiçar, não olhar para as mulheres, e os seminaristas vão fazer pastor. E aí todo dia a gente orava, se fortalecia, e a viagem foi uma bênção, meus irmãos, uma viagem assim de santificação,
Todos os dias a gente acordava cedo, mapeava um bairro específico, ia de porta em porta, pregando o Evangelho e orando com os moradores que aceitaram uma oração. E foi uma bênção. Deus abençoou, teve conversão, foi uma bênção de fato. Mas santificação, gente, santificação, luta contra o pecado. Então, se você vê uma ameaça, se você vê que algo pode ser uma tentação na sua vida, corta na raiz. Corta na raiz. Se Davi, veja, Davi era um rei. Se Davi tivesse... Qual foi o primeiro erro de Davi? Eu pergunto para vocês. Não ir na guerra. Exatamente. O texto fala, na época em que os reis iam para a guerra, Davi estava lá. Eu imagino até Davi com um roupão, né, de dormir, passeando pelo palácio, todos os homens da guerra, se matando, ele lá passeando no palácio, 10 horas da manhã. Né? Aí, veja, as casas não tinham banheiro, as pessoas se tomavam banho nos lagos, né, em lugares assim. O palácio ficava no alto, e do alto ele viu uma mulher tomando banho. E mandou chamar aquela mulher, Batseba, e adulterou com ela. Mas note, uma sequência de erros. Né? Se o primeiro erro tivesse sido evitado, a saber, como todos os reis, eu vou para a guerra com todo mundo, não teria acontecido esse pecado. Tá? Se eu tivesse evitado o primeiro erro. Digamos que ele não evitou o primeiro erro. Se ele não tivesse cobiçado com os olhos, também, se ele tivesse cortado ali, olhou para Batseba, ei, eu sou amado do Senhor, eu sou rei, eu não vou cair nisso. Quem entrasse para casa e fosse orar, e fosse tocar harpa, fazer alguma coisa que Davi sabia fazer, ele não teria caído. Então, vigie o teu coração, vigie os teus olhos para cortar na raiz. Se você sabe que algo tem o potencial de te tentar, evite, corte, não vá. Tá? Tente sabotar o pecado, a tentação, manter-se longe. A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Um corte, de fato, na raiz. A Bíblia fala em Romanos 13, para nós não dispormos nada ao pecado, para nós não alimentarmos o pecado, para nós matarmos de fome o pecado. Se você não alimentar o pecado, ele morre de fome. Se você não alimentar, ele vai morrer. Então, corte pela raiz. Corte pela raiz. O salmista diz, gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos envolvidos, debilita-se a minha força por causa da iniquidade, e os meus ossos se consomem, isso aqui é fruto da sua vida de pecado. Salmo 32. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesada diminuiu sobre mim, e meu vigor se tornou a servidão do Espírito. E o Salmo 51. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exulte nos ossos que esmagaste. Então, Davi, por alimentar pecados, por não resistir a pecados, ele sofreu muito na pele. Deus pesou a mão sobre ele. E Deus faz isso conosco também. Nós devemos mortificar o pecado porque ele é obra do Espírito Santo. Veja agora o verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas pelo Espírito mortificais os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, esta é uma obra do Espírito. Veja, mortificar o corpo é uma iniciativa nossa, mas ela é pelo Espírito, é por meio do Espírito. Você não consegue mortificar o pecado sozinho, você depende do Espírito para isso. Então, é uma obra do Espírito. Não adianta tentar vencer sem o Espírito Santo. Ele é quem faz essas coisas. A comunhão, então, com Cristo, com Deus, nos fortalece, meus irmãos. Deixe-me avançar um pouco aqui mais para o final. A mortificação é a solução de Deus para a vida plena. A mortificação do pecado vai produzir uma vida espiritual forte no crente. Então, se você quer ter uma vida de felicidade, de plenitude do Espírito, você vai enfraquecendo
os teus pecados. A palavra de Deus, meus irmãos, nos diz em Gálatas 5,16: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. O que é andar no Espírito? É não andar na carne. Carne, nesse contexto, é pecaminosidade. E Espírito é vida com Deus. Esse é um versículo que é uma promessa certeira para a gente vencer a vida do pecado. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. O que é andar no Espírito? É você viver as coisas de Deus. É você ler a Bíblia, orar, obedecer durante o dia, cantar louvores ao Senhor. Enquanto você estiver fazendo essas coisas, você não está pecando. E fazendo essas coisas, elas têm uma duração para que durante o dia você tenha uma vida de mais santificação. A ideia é mortificar o corpo, é justamente não dar alimentação para o pecado. Essa é uma ilustração antiga, mas ela cabe aqui. O missionário chegou numa tribo em que alguns índios haviam se convertido. E ele perguntou para um dos índios: e aí, como é que você se sente agora que você está convertido? E ele disse: eu sinto como se dois cachorros estivessem brigando dentro de mim. E o índio, na sua simplicidade, ele estava servindo a luta entre o espírito e a carne. É uma luta que começa na cabeça. O missionário perguntou: e quem vai ganhar essa briga? O índio: aquele que o alimentar mais. Aquele que o alimentar mais. Então, se você não alimenta os pecados, se você não vê coisas erradas, se você para de andar com pessoas que estão sendo influência negativa, pecaminosa na tua vida, se você corta relacionamentos errados, se você não alimenta a carne, digamos, na linguagem do índio, o cachorro bom vai ganhar, né? O espírito vai vencer. Andar no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Essa é a chave, meus irmãos, para vencer a tentação. Às vezes eu aconselho homens, né, que estão com tentações muito difíceis. E esse é o conselho de $1 milhão. Fortaleça o teu Espírito, leia a Bíblia, ore ao Senhor, cante louvores, e você vai enfraquecer a carne. As tentações, elas serão vencidas. Não tenha dúvida quanto a isso. Esse é o caminho que a palavra nos dá. Cristo disse: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e seja todo o teu corpo lançado, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Vamos fazer aqui uma comparação. Eu vou fazer a atualização, porque a Bíblia você não atualiza, mas eu vou fazer aqui uma aplicação diferente. Se o Facebook está te fazendo tropeçar, saia do Facebook. Pergunta: você vai morrer se você sair do Facebook? Em algum caso registrado de morte, causas mortes, saia do Facebook. Não. Se o Instagram te faz tropeçar, saia do Instagram. Se o Twitter, o X, te faz tropeçar, saia do Twitter. Se a internet está fazendo você tropeçar, saia da internet. Se o Netflix está fazendo você tropeçar, cancele o Netflix. Entendeu? Você não vai morrer. É melhor você cancelar essas coisas e voltar-se para Deus do que você ficar alimentando essas fontes de pecado. É possível usar tudo isso sem pecado? Claramente possível. Mas se você não está conseguindo, se isso é um tropeço na tua vida, saia. Saia. Não houve tempo, gente, especialmente os mais de 30, né, os 30 mais, que a gente vivia sem essas coisas. Não houve tempo. Então, não dá para se livrar dessas coisas. Eu conheço gente que saiu das redes sociais há um tempão e fala: pastor, eu não tenho rede social mais tempo. Estava fazendo eu pecar. Ótima decisão, isso mesmo. A gente identifica na nossa vida os focos de pecado e elimina. É simples assim. Você vai ficar mantendo o inimigo da tua alma. Por quê? Elimina logo.
Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta a mão direita. É muito mais radical ainda do que sair de uma rede social. Tá? Mais fácil. Então, identifique quais são os focos de pecado na tua vida. As amizades. Eu já falei, eu trabalhava no banco, né? E teve uma época aí, na hora do almoço, todo mundo ia almoçar junto, tá? Os homens. E houve uma época que em todo almoço era uma sessão de piada suja. Todo dia. E eu ficava lá no crente constrangido. Né? E só falando só piada suja. Aí eu falei, resume isso fácil, vou parar de almoçar com eles. E aí, um belo dia, hoje eu vou almoçar, não, hoje não, hoje eu vou comer um lanche aqui. Eu fiquei semanas sem almoçar com o pessoal, eles perceberam, né? Eu fiquei semanas. Por quê? Porque se tem algo na tua vida te levando para o pecado, colocando coisa suja na tua cabeça, você se livra disso. Sai, abandona. O importante é a tua vida com Deus. Entendeu? Corta a mão direita. Corta a mão direita. Nós temos que fazer isso, gente. Mortificar o corpo, enfraquecer o corpo e fortalecer o espírito. Esse é o caminho para vencer tentação. Esse é o caminho para vencer vício. Tá? Você não alimenta o vício, você não alimenta os pecados. E você fortalece o teu corpo. Como? Com leitura da Bíblia. A palavra de Deus, não é um livro qualquer. A palavra de Deus é fruto de santificação. Então você lê a Bíblia, você fica mais forte. Tá? Cristo falou sobre isso. Quando ele disse: santifica-os na palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Logo, a palavra é fonte de santificação. É a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é fonte de santificação. As tentações estão duras, leia a Bíblia. Não pare de ler a Bíblia. Deus vai fortalecer o teu espírito. Ore todos os dias. Cante louvores. Tá? Você está no meio de uma tentação, está difícil. Começa a louvar o Senhor. Coloca lá a música evangélica. Louva ao Senhor. Então, se você estiver louvando, você está livre de cair nos pecados. Entendeu? É possível sim vencer as tentações, sabe isso? Totalmente possível. A gente tem que usar os meios de graça, tem que modificar o nosso corpo e tem que vivificar o nosso espírito. Concluindo, como é que está o limoeiro da tua vida? Voltando lá à ilustração do limoeiro lá da minha mãe. Está verde, grande, frutífero ou está morrendo, está murchando? Como é que está a tua vida espiritual em relação a 5, 10 anos atrás? Talvez 5, 10, 15 anos atrás, você estava firme nas coisas da igreja, no primeiro amor. Sabe o que é primeiro amor? Eu já vi crentes de primeiro amor escrevendo o Evangelho de Marcos num caderno, a caneta. Sabe? Primeiro amor. Descobre a Cristo, fica, não se contém. Eu vou copiar a Bíblia. É assim escrever. Esse é o primeiro amor. Então, lembre-se da época em que você estava no primeiro amor e volte ao primeiro amor. Talvez você esteja negligente com as coisas do Senhor. Talvez o teu limoeiro esteja aí morrendo. Tire essas pestes, esses parasitas que são os pecados, que estão tirando força da tua vida espiritual. O pecado se alojou na tua vida como um parasita e agora você tem que destruí-lo. Então, identifique os pecados, sejam os de omissão, sejam aqueles que você comete, identifique e coloque no altar do Senhor para eles serem queimados e destruídos, entendeu? Senhor, esse é o pecado da minha vida, destrói esse negócio e me ajuda a não alimentar mais esse negócio, a fortalecer meu espírito, entendeu? É hora de você identificar os parasitas, os pecados e colocá-los no altar do Senhor para a destruição, para que você volte a crescer espiritualmente, volte a caminhar com Deus, que é a coisa correta para a sua vida. Davi orou: sonda-me, ó Deus, que conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, envia-me pelo caminho eterno.
Jonathan Edwards disse a seguinte frase: resolvi nunca fazer coisa alguma que eu teria medo de fazer se fosse a última hora da minha vida. Olha que interessante. Digamos que Deus falou para você: olha, 60 minutos começando agora, né? 59. Você só tem mais uma hora de vida. Você ia sair pecando nessa hora? Não ia. Então, a Jonathan Edwards está falando assim: resolvi nunca fazer coisa alguma que eu não faria se fosse a última hora da minha vida. E o Richard Sibbes, que é um puritano, ele escreveu o seguinte: Satanás deu a Eva uma fruta e tirou-lhe o paraíso. Você trocaria o paraíso por uma fruta? Trocaria. Trocaria sim. Eva, Adão, trocaram. O que você trocaria? Satanás deu a Eva uma fruta e tirou-lhe o paraíso. Portanto, nas tentações, não considere o que ele oferece a você, Satanás, mas sim o que você perderá. E você sempre vai perder algo maior. Esaú aceitou o quê e perdeu o quê? Pergunta. Aceitou um prato de lentilhas em troca do direito de primogenitura. Me diga se quando nós cedemos à tentação, se a gente não está aceitando um prato de lentilhas, sabe? Um prazer rápido do pecado, perdendo a comunhão com Deus, perdendo coisas muito maiores. A gente olha para essas histórias e acha ridículo. Diz: ô Isaú, isso é muito burro mesmo, né? Trocou direito de primogenitura, que na época era algo, a bênção do pai sobre o filho mais velho, era uma bênção profética. O que o pai falasse ia acontecer na vida do filho. Se o pai falasse assim: todos os teus inimigos não prevalecerão contra ti, Deus assinava embaixo, entendeu? E aí Esaú troca isso por um prato de lentilhas. Por quê? Porque ele estava com fome. Para nós é ridículo, mas a gente faz a mesma coisa. Quando a gente cai em determinadas tentações e não percebe que nós estamos perdendo. O que a gente está perdendo? Uma vida de plena comunhão com Deus, a aprovação de Deus, bênçãos que Deus nos daria. E no pecado, as bênçãos ficam represadas. Deus não fica abençoando o pecador, Ele disciplina o pecador. Tá? Então, em toda tentação, observe que algo está sendo oferecido para você, um prazer momentâneo, mas o que vai ser tirado de você é muito maior. Muito maior. Então não ceda. Não ceda a tentação. De jeito nenhum. Vamos considerar, meus irmãos, quais são nossos pecados para serem mortificados, para serem destruídos. E vamos fazer isso agora. Vamos ter um tempo de oração silenciosa, em que cada um de nós vai identificar o pecado que precisa ser destruído, ou vai perguntar a Deus: que eu não sei, me mostra qual é o pecado que precisa ser destruído na minha vida. Vamos identificá-los e vamos pedir para Deus destruir esses pecados. Vamos ter um tempo de oração agora diante do Senhor. Peça para Deus destruir, te ajudar a destruir os pecados da tua vida. Vamos ver.